Pior para Deus é você colocar uma capa de santão, achar que por trás dessa religiosidade você está vivendo santidade. Nunca que santidade tem a ver com aparência. Se santidade fosse aparência, a gente não ia ver algumas pessoas, mulheres que têm a saia no pé e têm a língua no joelho. Por quê? Porque nem todo mundo que se santifica por fora, se santifica por dentro. Nem todo mundo que muda por fora, muda por dentro. Mas todo mundo que muda por dentro, muda por fora. Pior para Deus é você tomar um gostinho do pecado e não querer se transformar. Não sentir mais vergonha daquilo que faz. Ter o sentimento de culpa, mas não abandonar a prática. Pior para Deus é você fingir que não está nada acontecendo e viver uma vida de engano, de mentira. Ah, porque teu pastor não viu o que você está fazendo. Ah, porque tua líder não viu o que você faz. Aí como ninguém está vendo os seus pecados, você vai vivendo uma vida de aparência. Aí você vive uma vida de prostituição. Aí sai da igreja e vive uma vida de dupla personalidade lá fora. Aí toca aqui dentro, mas vive uma vida de masturbação no celular. Canta, faz chover na igreja, mas enche o telefone de música de Anitta, de coisa do mundo. Peca, ainda peca mal. Porque afinal de contas, Deus sempre foi a favor de mistura, não é isso que a Bíblia diz? Ah, entendi. Aí vive uma vida de aparência, porque o líder não está vendo o que você está fazendo. Aí sai da igreja e vai fazer sexo na casa da namorada. Aí eu te pergunto, se não tem coragem de pecar na frente do pastor, então por que está pecando na frente de Deus? Hã? Será que Deus não estava presente quando você estava fazendo aqueles calabaça? Estava. A questão é que está no tempo da graça, né? Ah, está na graça. E na graça pode tudo. Ah, você não sabia? Na graça pode cantar em pecado. Na graça pode revelar no profundo em cima desse púlpito e xingar palavrão lá fora. Dá. Na graça dá para levantar a mão para dar glória aqui dentro e bater na cara da mulher dentro de casa. Dá. Na graça dá para sair do altar e ir para o motel. Dá para encher a cara de vinho, de cachaça. Dá para fazer tudo isso. Só não vai dar para entrar na Nova Jerusalém na prática do pecado. Porque para entrar no céu tem que ter santidade. E vou dizer mais. Na minha concepção, a graça é pior que a lei. Que é isso, pastor? Verdade. Pensa comigo. A lei, ela condenava atitudes. A graça, ela condena pensamentos. A lei só era pecado se tivesse a consumação dos atos. Na graça, eu não preciso fazer para pecar. Se eu pensar, já estou pecando. Pensa bem qual é pior. A lei condena atitudes. A graça condena pensamento. A diferença é simples. O próprio Jesus disse que se eu cobiçar a mulher do meu próximo, eu já estou pecando. A diferença entre a lei e a graça é só uma. É que a lei matava no ato. Ou seja, quando o camarada pecava, a morte era de pedrada. E a graça? A graça não mata agora. A graça mata depois. Ela te dá uma sensação que não vai acontecer nada, né? Aí você vai vivendo uma praticidade de pecado. Vai escondendo seus erros debaixo do tapete. Vai vivendo uma vida de mentira, achando que isso não vai dar em nada. E está morto dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... Ninguém falou, o salário do pecado é a... 5 falaram, o salário do pecado é a... A primeira morte que gera a morte espiritual. A segunda morte que gera morte física. A terceira morte que gera morte eterna. É por isso que você está perdendo vontade de orar. É por isso que você está perdendo vontade de ler Bíblia. É por isso que na hora que você começa a ler, dá um sono, cansaço. É por isso que você está perdendo vontade de buscar. É por isso que você consegue ficar 3 horas vendo um filme, mas não consegue ficar 2 horas ouvindo uma mensagem. Por quê? Porque o pecado está engessando a tua vida espiritual e está destruindo a tua estabilidade com Deus. Me mostra na Bíblia que existe graça sem arrependimento. Me mostra na Bíblia que existe graça sem alguém que reconhece os seus erros. Guarda essa frase. Não há graça que possa te salvar sem um arrependimento verdadeiro.
A salvação só existe por meio do arrependimento. Eu tenho um recado para alguém que acha que vai entrar no céu de qualquer maneira. A porta do céu continua estreita. Está na Bíblia. Jesus disse que para entrar no céu tem que negar a si mesmo, levar a sua cruz. Irmão, a gente precisa entender o que é evangelho. Porque a gente está ouvindo algumas coisas por aí, dizendo que quando você vai vir para a igreja, você vai ganhar muita coisa, e eu vim dizer para você, você está enganado. Te ensinaram errado. Evangelho não é ganho, evangelho é perca. Não, repito isso, evangelho é perca. Jesus diz que aquele que tenta ganhar a sua vida, esse a perderá. Mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. Mas está no tempo da graça. Aí vai vivendo uma vida de aparência. Ah, porque está tendo sucesso, né? A agenda está bombando, está cheio de dinheiro no bolso, cheio de carro na garagem. Aí você acha o fato de você estar sendo usado por Deus, ou crescendo em uma determinada área, está achando que Deus está aprovando. Você está enganado, meu filho. Deus só te abençoa por causa da graça. Ninguém que está aqui recebe alguma coisa por causa de mérito. A gente só recebe por causa da graça. Deus não me usa porque eu mereço ser usado. Deus só me usa por causa da graça. Sabe o que significa graça? Graça significa favor imerecido. Vem comigo, graça significa favor imerecido. 10 falaram, graça significa favor imerecido. Ou seja, eu não mereço, só que Deus resolveu me usar. Isso é graça, é receber aquilo que não merece. Então não se trata do preço que eu paguei para ser usado nessa noite, mas sim do preço que Jesus pagou para poder me usar. Não é o que eu faço, é o que Jesus já fez. Isso é graça, é receber aquilo que não merece. Ninguém é usado por causa de mérito. Nós só somos usados por causa da graça. Por isso, não fica vislumbrado quando você está vendo alguém em cima de um púlpito, pregar muito bem, cantar como ninguém, tocar. Nossa, como Deus usa, como Deus se agrada. Ih, meu filho, tudo isso é graça. Ninguém merece nada, ninguém recebe nada porque merece. Só recebe por causa da graça. Você está vendo isso aqui? Está vendo isso aqui? Alguém me ouve aqui? Diga amém. Isso aqui é a imagem que eu construí para vir pregar hoje para vocês. É a imagem. Deus não tem compromisso com essa imagem aqui. Por quê? Essa imagem feia aqui que está pregando, esse branquinho aqui, barbudo, parece um Bin Laden, esse blazer aqui estranho, né? É a imagem que eu estou usando para pregar para você. Deus não tem compromisso com essa imagem. Porque eu posso ter uma imagem de profeta em cima desse púlpito e dentro de casa bater na minha mulher. E você olhar para mim e dizer, nossa, que santo homem de Deus. Porque Deus não tem compromisso com imagem, Deus tem compromisso com essência. Eita Jesus, você não está aqui não. Imagem fala daquilo que eu quero mostrar. Essência fala daquilo que eu sou. E Deus não tem compromisso com aquilo que eu mostro na frente dos outros, mas sim com aquilo que eu sou, quando ninguém está me vendo. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é personalidade. Eu posso ser tão educado com o Senhor, como eu posso ser mal educado com o Senhor. Dependendo da forma como você me trata, vai revelar a minha personalidade. Isso é personalidade. A gente se comporta segundo a forma que nós queremos. Caráter não. Caráter não se trata daquilo que eu quero mostrar, mas se trata daquilo que eu sou. E dificilmente nós revelamos o nosso caráter na frente. Na maioria, nós revelamos por trás. Por isso que Deus não tem compromisso com aparência, Deus tem compromisso com a minha essência. É por isso que eu digo que talento impressiona os homens, mas somente o caráter impressiona a Deus. Porque caráter está ligado a fruto do Espírito. E dons não vão subir, mas frutos do Espírito vão. Bondade, amor, longanimidade. Se tem uma coisa que você tem que buscar na igreja, se chama frutos. Como é que eu descubro alguém que é cheio de Deus? É quando essa pessoa sai por aí pulando, rodando, entregando profecia. Como é que eu descubro alguém que é cheio da presença? Não é quando a pessoa sai por aí entregando profecia, mas quando a pessoa tem poder para viver a profecia. Não, repito a frase.
Ser cheio de Deus não é entregar a profecia, é viver a profecia. Porque nem todo mundo que entrega é cheio. Deus só usa por causa da graça. O dom, por exemplo, que eu tenho, ele salva quem ouve, mas ele não salva quem prega. Irmão, isso aqui é muito forte para a tua cabeça. O dom que eu tenho, ele salva quem ouve, mas não salva quem prega. Jesus disse isso, que eu poderia ganhar o mundo inteiro e no final perder a minha própria salvação. Por quê? Porque ser usado é uma coisa, ser aprovado é outra. Nem tudo que Deus usa, Deus aprova. Então não fica vislumbrado quando você está vendo pessoas sendo usadas em cima de um púlpito. Ih, irmão, púlpito é uma coisa, altar é outra. Nem todo mundo que está em cima do púlpito tem uma vida de altar. Púlpito é o que eu revelo na frente dos outros. Altar é o que eu construo na frente de Deus. A gente aprende a técnica do púlpito. Isso aqui é uma técnica. Falar, se comunicar em público. Você aprende, faz um pouco de exegese, hermenêutica. Você vai aprender a arte de construir um sermão. A pessoa aprende a técnica do púlpito. A gente aprende a fazer a nota que faz o povo chorar. A gente aprende a aumentar a voz que gera barulho na igreja. Por isso que nem todo movimento é avivamento. Apesar de avivamento gerar movimento, mas nem todo movimento é avivamento. Barulho não é poder de Deus, porque lata vazia também faz barulho. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Pergunta, vai dar glória? Porque estou vendo que púlpito é uma coisa, altar é outra. Então não fique impressionado com o que você está vendo aqui em cima. Porque nem sempre as pessoas que estão em cima de um púlpito têm uma vida de altar. É por isso que essa geração aprendeu a cantar no púlpito, a dançar no púlpito, a rodar no púlpito, a viver uma vida de aparência no púlpito. E vive uma desgraça de imoralidade lá fora. Por quê? Porque não entendeu o que é altar. Não entendeu o que é ministério. Eu não preciso de um microfone na mão para ter ministério. Eu não preciso pregar aqui nessa noite para ter ministério. Se eu voltar para minha casa e não trouxer uma palavra aqui, eu continuo tendo ministério. Porque o meu ministério não começa em cima de um púlpito. O meu ministério começa dentro da minha casa. Você precisa entender isso aqui. Você precisa entender isso aqui. Porque a gente se acostuma com isso. E nem sempre estar em cima significa que está no altar. Nem todo mundo que está em cima do púlpito tem uma vida de altar. Ministério não começa ali em cima. É por isso que eu digo que ministério não é um microfone. Ministério não é um púlpito. Ministério é construir uma vida, um relacionamento com Deus dentro de casa. Eu não preciso mostrar para você o quanto eu tenho conhecimento para dizer que eu tenho ministério. Porque ministério não começa dentro da igreja. É por isso que a gente está vendo essas briguinhas dentro da igreja. Ah, porque não estão me dando oportunidade para cantar, estão tentando abafar meu ministério. Ah, porque o pastor não reconhece a minha chamada, porque estão tentando me abafar. Tentando te abafar? E quem te levantou? Foi homem ou foi Deus? Quem colocou óleo nessa cabeça? Foi homem ou foi Deus? Ah, mas eu não estou tendo oportunidade para cantar. Vai cantar no trem, vai cantar na rua, vai cantar em casa, vai cantar no corredor. Deixa Deus te usar, rapaz. Quem tem ministério não depende de púlpito. É por isso que a gente vê essas guerras de gente que não entendeu o que é altar. Quem tem uma vida de altar não depende de um púlpito para adorar. Ele faz o ambiente se tornar o local da adoração. Eita! Uma vez eu ouvi de um amigo pregador dizendo: não, porque eu vou largar minha mulher, porque a minha mulher não acompanha meu ministério, ela é uma pedra de tropeço para mim, ela não viaja comigo, eu vou abandonar ela. Por que ele disse isso? Porque ele acha que ministério é pregar a palavra. O meu ministério não é pregar a palavra. O meu ministério é a minha família. Eu vou repetir isso. O meu ministério é a minha família. Pregação é consequência do que Deus me entregou na minha casa. Você pode não perceber, mas eu não estou pregando sozinho aqui hoje. Eu estou pregando com a Renata e o Samuel.
Você não conhece eles, mas eu sou o sacerdote da minha casa. Renata, minha esposa, Samuel, meu filho. Eu sou a representatividade da minha família. Tudo que acontece comigo, respinga sobre eles. Então meu ministério não é isso aqui. Meu ministério começa dentro da minha casa. Aí olha a cabeça do pregador, querer largar a mulher para continuar pregando. Coitado, se eu perder a minha família, eu perco o meu ministério. Qual a autoridade que eu tenho para pregar para a sua família, se eu não cuido da minha casa? Qual a autoridade que eu tenho para pregar para o seu lar, se eu não cuido do meu filho? Eu estou pregando Bíblia. Paulo disse para Timóteo, antes de você levantar obreiros, observe 3 reputações. Primeiro, a reputação dele dentro de casa. Segundo, a reputação dele fora de casa. Terceiro, a reputação dele dentro da igreja. Por quê? Porque se ele não consegue governar a casa dele, ele não pode governar a igreja do Senhor. Pergunta para esse irmão, vai dar glória ou vai entalar? Pergunta. Ministério não começa dentro de uma igreja, ministério começa dentro de casa. Então nem todo mundo que tem púlpito tem uma vida de altar. Eu estava no início do ano fazendo uma oração a Deus, e Deus disse para mim, Deus falou, Rodrigo, tem lugares que você só vai pregar uma vez, e nunca mais vai voltar, porque eu vou afiar a espada que sai da tua boca. Porém, perca púlpitos, mas não perca uma vida de altar. Quem tem vida de altar não está preocupado com reputação no meio dos homens. Quem tem vida de altar não está preocupado em trazer uma mensagem egocêntrica para agradar a multidão. Até porque eu não vim aqui falar o que você quer ouvir. Eu vim pregar o que Deus manda falar. O que Deus quer falar. É noite de trazer libertação.